Olá, seja bem-vinda! Hoje é dia de entrevistas e esse é... Entre Mulheres TV, um lugar para você aprender a criar relacionamentos incríveis com o outro, com você e com o sucesso. E hoje é com o sucesso, porque nós estamos aqui para ouvir a entrevista da Flávia, da Emagrecentro, aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. E ela foi capa na revista Realiza, né? A capa das mulheres empreendedoras. E é muito bacana poder ouvir o que a Flávia vai contar. E nada melhor do que ouvirmos ela por ela mesma. Atenção! Meu nome é Flávia, eu nasci e cresci no Japão, estudei lá e aqui no Brasil também. Tive umas experiências bem bacanas. Trabalhei em várias empresas japonesas, inclusive na área de comércio. Porém, a minha paixão sempre foi a área de estética, né? Estética, beleza. Então eu direcionei meus estudos tudo para essa área, né? E o meu sonho sempre foi trazer essa experiência aqui para o Brasil, né? As técnicas, o atendimento oriental, né? Um atendimento de qualidade. E graças a Deus hoje nós conseguimos isso. É sensacional, Flávia. Brasil e Japão, quanto aprendizado, que coragem. Seja bem-vinda, querida. Bom, eu vou lançar uma pergunta para você agora, ok? Eu quero que você defina a sua vida pessoal e profissional. Em que a sua vida profissional muda a vida do outro, Flávia? Conta pra gente aqui do Entre Mulheres TV. Bom, a minha vida profissional e a pessoal, até hoje, assim, elas andam junto, né? Até porque no começo eu disse, né, que a minha paixão é fazer isso, né? É a área de estética. E eu me sinto privilegiada de poder exercer, né, essa profissão hoje, né? E ver, assim, o que pode mudar a vida da outra pessoa, né? Muito legal. Flávia, eu tenho mais uma pergunta agora para você, segura essa. Eu queria que você desse pra gente 3 conselhos, para mim, para as mulheres que estão te assistindo agora, 3 conselhos para quem quer ter uma relação de sucesso com a vida. Conta um pouquinho esse GPS aqui para nós. Bom, em primeiro lugar, faça das suas desculpas seus incentivos. Por exemplo, eu não vou fazer isso por causa do meu marido, porque eu tenho filhos, ou pela minha idade, e sim faça pelo seu marido, pelos seus filhos e porque você tem essa idade, né? A segunda dica é ter paixão, né, no trabalho, né? Então é isso que vai gerar todo um incentivo para você poder trabalhar legal, né? O terceiro é não seja um problema e sim a solução, sempre. Uau, amém, né? Esse negócio da gente justamente parar de ser o problema, mas focar, né, como a solução, usar aquilo que a gente chama de problemas e tornar a solução, sensacional, Flávia, essa nossa vai virar um post. E agora eu quero que você responda mais uma, combinado? Diz pra gente qual é a frase que ajuda você a se sentir um sucesso. Conta pra todas nós. Como eu havia dito anteriormente, paixão, trabalho e comprometimento, né? Essas 3 coisas são o ingrediente mais importante para um caminho, né, de sucesso. E aí, tomou nota dessa dica da Flávia? Muito bacana, é muito legal a gente entender como as mulheres podem contribuir com mulheres, né? Bacana, esse GPS está funcionando demais aqui. Bom, Flávia, e agora é a sua vez, né? Você tem uma pergunta para mim? Por favor, fique à vontade. Bom, a minha pergunta seria para a parte da empresa também, como fazer com que todos, né, consigam trabalhar unidos, né, e também como a gente pode conseguir fazer com que a equipe possa ter mais comprometimento com o trabalho. Bom, então vamos lá. Essa é uma típica pergunta do universo das mulheres que lideram. Lógico, e você como uma empresária, uma empreendedora, né, uma líder, está sentindo sim o que representa hoje você ter que unir pessoas em torno do seu grande projeto, do seu grande objetivo e traçar uma jornada comum, né? Eu digo que este é um desafio do Mulheres que Lideram, porque como eu trabalho o coaching individual para mulheres que são líderes, que têm desafios de business, né, ou de equipe,
realmente essa é uma pergunta comum. Toda vez que mulheres estão envolvidas com processos de liderança, essa pergunta surge. E a questão é como manter a equipe unida, comprometida, não é? Então eu vou te dar aqui algumas dicas, a hashtag é a Dica da Coach. Isso mesmo. Então vamos pensar juntas. A questão central hoje em dia é que nós estamos num momento em que o nosso modelo cultural, ele mudou bastante. Então, entre aquilo que a gente tinha na geração Baby Boomer da década de 70, aquilo que a gente tem na geração X da década de 80 e o que veio a acontecer com a geração Y da década de 90, é que as pessoas elas realmente se tornaram muito mais protagonistas. Elas estão muito mais ousadas em relação aos seus projetos pessoais e estão muito mais impacientes quando estão ligadas a projetos que não são delas. E eu também acredito que um dos aspectos que conta muito é que nós estamos numa época em que as pessoas elas estão sendo muito convidadas a serem protagonistas e elas estão sendo muito convidadas a buscar resgatar ou organizar-se em direção aos seus sonhos. E no meio dessas buscas, muitas delas ainda não têm recursos financeiros para sair empreendendo e, logicamente, elas estão dentro dos ambientes em que elas estão prestando serviços, certo? Então, como prestadores de serviços, o que eu observo? Que os líderes hoje têm uma saia justa muito grande. É saber que, em primeiro lugar, as pessoas, as pessoas elas são realmente diferentes. Elas são estimuladas de forma diferente porque a cadeia de valores delas é diferente, né? Para isso eu tenho e falo bastante da importância de você conhecer as pessoas e de se autoconhecer. Eu uso o teste Persona Power para isso, porque aí a gente consegue reconhecer as pessoas nas suas 4 grandes categorias, né? Que é ar, terra, água e fogo, né? O que tem a ver com alta criatividade, flexibilidade, planejamento e foco, relacionamento interpessoal e comunicação e praticidade e resultados. Nessas 4 grandes categorias, as pessoas estão hoje, de alguma maneira, fazendo parte pela história de vida que elas criaram. Então, uma liderança precisa reconhecer de que maneira criar uma comunicação de resultados, sabendo que as pessoas possam estar divididas nesses 4 grandes grupos, certo, Flávia? Então, um dos caminhos para você conseguir ter uma comunicação mais clara é reconhecer como que essas pessoas te ouvem. E ao entender a maneira como elas te ouvem, com base nessas 4 personalidades, você consegue abrir um diálogo muito mais centrado onde interessa, que é fazer com que ela receba a tua comunicação e gere o resultado que você busca. Bom, quando você já tem essa questão do conhecimento, tem o segundo... a segunda questão que é muito importante, tá? O segundo passo, a segunda questão é a seguinte: é importante que você tenha desenhado muito bem quais são os processos que interessam para que as pessoas prestem os serviços, né? O que é o processo? É desde o processo de atendimento, o processo de vendas, o processo de atendimento de telefone, o processo de recepção do cliente, o processo de administração interna e contato com os colaboradores. Então, o que é um processo? É uma cadeia, né, de fatos encaixados e conectados entre as pessoas que faz com que a empresa funcione. Então, um processo é aquilo como você vê como o modelo ideal que você necessita que a pessoa seja o seu prestador de serviços. Quando você reconhece esse modelo ideal e desenha o processo, poxa, beleza, você já encontrou o que a gente já chegou aqui na minha leitura, é 70% daquilo que torna a união e o comprometimento das pessoas. O primeiro é porque a tua comunicação ela é empática, ela sabe com quem você deve conversar na forma que essa pessoa vai te escutar. O segundo aspecto é que você então conhece o processo, sabe qual é o modelo ideal que essa pessoa tem que atingir, e aí entra o terceiro, que é o grande terceiro passo, que nesse caso ele tanto pode ser dado pelo próprio líder, ou então você pode até ter mesmo a pessoa que é a liderança, coordenação, ou mesmo o coach, né? Ele pode estar ali cumprindo esse papel que a gente chama de organizar o feedback in time. É quando você coloca a pessoa para treinar o processo, ou seja, ela tem que te devolver aquele modelo que é o ideal, e você vai fazendo com ela o feedback corretivo. Você vai criando as condições para ela poder realmente aprender o que você quer da forma que você precisa. Quando você diz o que quer, nem sempre fica claro. Por exemplo, eu preciso que você sorria quando o cliente chega. Bom, e aí você não consegue observar que a pessoa está motivada o suficiente, nem está produzindo o suficiente esse resultado que você quer. Ou seja, ela sorri meio amarelo. O que está faltando? Você precisa observar que não é um sorriso amarelo, mas que é necessário você chegar até ela e dar o exemplo, que é o processo. Olha, um sorriso é aquele que a pessoa consegue ver teus dentes, consegue ver a tua atitude motivada. Eu preciso que você venda isso para o meu cliente. E é essa a forma como eu quero. Assim, ó.
Bom, quando você mostra e faz isso em feedback in time, ou seja, a pessoa acabou de sorrir, você viu aquilo acontecer, então você vai, já faz a correção, pede que ela se prontifique, enfim. Tem toda uma ferramenta de feedback, né, que é uma orientação clara para você não criar constrangimento e nem muito menos criar na pessoa uma antipatia como se fosse isso uma cobrança e só uma reclamação. Então, quando você junta essas três fases, que é o conhecer a pessoa para poder usar uma comunicação clara com ela, quando você sabe que processos são necessários, porque as pessoas têm que entender o que você quer realmente, e não apenas sugerir a elas o que você quer, e nem muito menos dizer o que quer e não treiná-las para isso. Então, o terceiro passo realmente é o treinamento, e um treinamento que eu chamo de feedback, em que é in time. É no momento que a pessoa está vivendo aquele movimento de aprendizado, você já vai dizendo a ela e vai acertando os passos dela. Flávia, é isso que eu te dou como sugestões, não só para você, para qualquer outra líder, qualquer outra mulher que lidere, que nesse momento está precisando realmente trazer para a sua equipe união, comprometimento, acima de tudo motivação e produtividade. O jeito que a gente tem mesmo é trabalhar a favor das pessoas e pedir que essas pessoas estejam conectadas e em frequência com os nossos com as nossas necessidades, com aquilo que realmente a empresa precisa, que é resultados. Bom, estou aberta para você, Flávia, voltar a retornar o que você precisar em relação a essa pergunta. Desde já agradeço a tua participação e aqui no Entre Mulheres TV o espaço está aberto para as mulheres que quiserem postar perguntas ou sugestões, tanto para você como para mim. Queridas, então é isso. Gostou? Curta, compartilhe, divulgue com as amigas, faça disso um espaço para você e para outras mulheres tirarem o maior proveito. E fiquem ligadas na nossa programação. Cadastre-se aqui no canal, cadastre o seu e-mail e esteja comigo, Heloísa Pedrosa, fazendo um espaço de aprendizado para relacionamentos incríveis com o outro, com você e com o sucesso. Um grande beijo!